Welcome to the World United. Welcome to the World United. Olá a todos do terceiro Parlamento da Espiritualidade. Aqui quem vos fala é Eduardo Brasil, sacerdote de matriz Angola-Banto, membro do Fórum Interreligioso da Secretaria de Estado da Justiça de São Paulo. E eu gostaria de comentar um pouco sobre como está a situação do Estado laico no Brasil e suas mudanças. A liberdade de crença e de culto está garantida pela atual Constituição brasileira, promulgada em 88, nos artigos 5 e 19, e a Lei 7.716 de 89, que estabelece como crime a discriminação por raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. As políticas públicas voltadas ao combate à discriminação iniciaram-se pela questão racial, seguida pela de gênero e, mais recentemente, pela religiosa. Desde 1989, existe um órgão federal responsável por implementar políticas públicas contra a discriminação, atual Ministério dos Direitos Humanos. Em 2015, foi criado nesse âmbito um órgão dedicado especificamente à discriminação religiosa, Assessoria de Diversidade Religiosa e Direitos Humanos. Porém, o fórum que estava ligado a essa assessoria não existe mais. E ele foi encerrado com a subida do presidente Bolsonaro, com características fortemente evangélicas. Um importante documento da Igreja Católica sob a responsabilidade da ACN, Aid to the Church in Need, o documento publicado desde 1998 e atualizado a cada 2 anos, traz uma análise da liberdade religiosa em 196 países do mundo, abrangendo não apenas os cristãos, mas todos os grupos. Contudo, com a crise financeira que se abate tanto sobre o governo federal quanto sobre os governos estaduais e municipais, os órgãos públicos de defesa da liberdade religiosa praticamente se extinguiram. No Rio de Janeiro, estado com o maior problema de intolerância religiosa hoje efetiva, por exemplo, em 2016 foi fechado o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, CEPIR, cujos serviços foram assumidos por outros órgãos que atuam com a defesa dos direitos humanos. No estado de São Paulo, a gente buscou fazer uma diferença total com a criação do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz, que melhorou muito sua atividade nos últimos 4 anos em função da lei da Leci Brandão, deputado estadual do PCdoB de São Paulo, que pune o crime de intolerância religiosa. O Brasil continua apresentando conflitos na esfera governamental, referente ao conceito de laicismo e suas aplicações nas políticas públicas. O debate é semelhante ao encontrado em outros países ocidentais e diz respeito, sobretudo, às questões como o direito ao aborto, ao casamento gay, ao ensino religioso confessional. Como que se dão essas práticas quando falamos de direitos humanos inexoráveis e pertinentes a uma pessoa? É bastante complexo o tema, porque religião e direitos humanos parecem que são incoerentes, quando de verdade deveriam ser extremamente coerentes. Um novo polo de conflito está se formando com a crescente presença de missionários neopentecostais nos presídios, que está levando defensores da laicidade do Estado a pedirem normas que limitem a presença de grupos religiosos nas prisões brasileiras. Isso se dá efetivamente porque a gente não está entendendo por que no Brasil foi aprovada uma lei que, se você se dedicar à religião dentro da prisão e não ao trabalho, você tem a pena reduzida. No caso de ensino religioso confessional, o Supremo Tribunal Federal, respondendo a uma ação da Procuradoria-Geral da União, entendeu que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ser de natureza confessional, ou seja, vinculado a alguma religião. Porém, as religiões de matriz africana estão fora por preconceito e perseguição. Em todo o período de estudo feito pela Igreja Católica, pela ASN, a comunidade religiosa mais atacada foi a afro-brasileira. Dependendo da fonte de dados, essa comunidade representa cerca de 41% a 63,3% de todas as vítimas de intolerância religiosa, ainda que seja apenas 0,30% da população total do país. Comparativamente, também é elevado o número de ataques às comunidades religiosas pequenas, com rituais de iniciação e práticas consideradas esotéricas, Wicca, Estrogheria, Santo Daime e outras. Essas comunidades sofreram de 4% dos ataques em 2016, sendo menos de 4% da população, ou seja, uma minoria étnica que está amparado pelo Tratado da ONU de Minorias Étnicas, Raciais e Linguísticas. Assim sendo,
Eles não poderiam estar sendo atacados e o Estado brasileiro não está fazendo nada pela defesa desses cidadãos. Parte desses conflitos não são de natureza intrinsecamente religiosa, mas política, mas são afetados pelas questões religiosas e geram novos antagonismos entre grupos religiosos. Tendem a se aprofundar com o aumento da polarização política que vem acontecendo no Brasil, devido aos escândalos de corrupção. No país, um dos grupos legislativos considerados mais fortes é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, a bancada BBB, com o apoio eleitoral de igrejas evangélicas e ligadas a grandes grupos de interesse político, extremamente conservadores. E aí o conservadorismo não permite que as pessoas homossexuais se casem, que a mulher tenha direito ao uso do seu corpo, concorde eu ou não. Não estou aqui defendendo o aborto, eu estou defendendo o direito que cada um tem de fazer o que quiser da sua vida. Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre o Estado e a religião, a partir da ideia do laicismo, o Estado, da laicidade. O Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria algumas religiões sobre as demais. Exatamente o que acontece no Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que teria privilégio para a operação de olhos aqueles evangélicos que ligassem, os donos das igrejas ligassem para tal pessoa que isso aconteceria, ao que está dando agora uma possibilidade de impeachment que não vai acontecer porque a bancada eleita é evangélica. O Estado laico trata todos os cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferências a indivíduos de certa religião, o que não está acontecendo no Brasil. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Olha, nós temos hoje Partido Trabalhista Cristão, Partido da Igreja Universal, Partido da Bispa Sônia, nós temos partidos de todas as correntes filosóficas. Nada contra, mas isso acaba se tornando um curral eleitoral para que o Estado não favoreça os outros cidadãos que não representam essa característica religiosa. O Estado brasileiro é muito grande a descrença religiosa. A descrença é tratada da mesma forma por diversos tipos de crença. O Estado brasileiro professa sua fé no preâmbulo da Constituição e diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com uma solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição do Brasil. Portanto, o Brasil não é um Estado laico, já pela própria característica da Constituição. O modelo que o povo de governo escolhido pelos seres humanos é uma síntese do poder celeste em repetição. Quer dizer, Deus, para humanos, presidentes, governadores e prefeitos. Serafins, para os humanos, ministros de Estado e secretários. Querubins, alto escalão intermediário, secretarias, chefias diretas. Os principados, todos os subchefes. Potência, todos os poderes paralelos. Igreja, maçonaria, sistema financeiro, sistema da bala, sistema do boi, todos os outros sistemas que garantem o funcionamento do país de uma maneira, à sua maneira. Com esse modelo, estamos submissos às crenças pessoais de cada governante e às suas ideologias. E o pior, às suas vontades e melindres. O laicismo é uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos de Estado. Essa ideia foi responsável pela separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Portanto, podemos dizer que o Estado laico nasce com a Revolução Francesa e que a França é a mãe do laicismo. Nos anos que seguiram a Revolução, o Estado francês tomou medidas em direção ao laicismo propriamente dito. Em 1790, todos os bens da Igreja foram nacionalizados. Em 1801, a Igreja passou para a tutela do Estado. Em 1882, o governo determina que o sistema de ensino público deve ser laico. Em 1905, a França se tornou um Estado laico, separando definitivamente o Estado e a Igreja, garantindo a liberdade filosófica e religiosa. Em 2004, entra em vigor uma lei que proíbe vestes e símbolos religiosos em qualquer estabelecimento de ensino. Vale ainda mencionar o caso dos Estados Unidos e a separação entre a Igreja e o Estado. A Constituição Americana foi aprovada em 1787 e, portanto, antes da Revolução Francesa, não criava nenhum vínculo entre a Igreja e o Estado.
o que pode nos levar ao entendimento que tenha sido o primeiro país laico. Porém, a Constituição não deixava explícito que eles deveriam estar separados, apenas não fazia qualquer menção ao tema. Foi apenas na primeira emenda constitucional de 1791 que estabelece que o Congresso não fará leis estabelecendo a religião oficial proibindo o livre exercício delas. No entanto, essa emenda tratava apenas do governo federal, e muitos estados continuaram religiosos depois da ratificação. Foi apenas com o caso de Harris versus Board of Education, em 47, que a Suprema Corte incorporou o Establishment Clause, tornando os Estados Unidos da América definitivamente laico, com posições de Estado em relação à religião. Apesar dessa laicidade ser adotada em diversos países do mundo afora, alguns exemplos, os Estados Unidos, Japão, Canadá, Áustria, África do Sul, ainda existem outras formas de relação entre o Estado e a religião abaixo. A gente vai relacionar algumas delas. O Estado confessional é aquele que adota efetivamente uma religião ou mais religiões. Existe influência religiosa na decisão do Estado? Sim, existe. Mas o poder secular predomina. São exemplos de Estados confessionais. Reino Unido, a Inglaterra, a maior nação do país, adota o cristianismo anglicano como religião oficial. Bispos anglicanos têm direito a 26 vagas na Câmara dos Lordes. Na prática, é a primeiro-ministro da Câmara dos Comuns que concentra o poder político. Dinamarca, o Estado dinamarquês adota o cristianismo luterano como sua religião. Na prática, ampla liberdade religiosa no país, onde vivem muitos muçulmanos. Butão, a Constituição do país estabelece o budismo tibetano como religião oficial. Essa nação asiática garante liberdade religiosa, mas tem colocado limites à prática de outras religiões, como atividades missionárias e construção de templo. Arábia Saudita, Islã, adota oficialmente o Islã e proíbe a prática de qualquer outra religião. Todos os cidadãos sauditas devem professar a fé islâmica, sob pena de serem executados pelo crime de apostasia. O Brasil hoje caminha para um Estado confessional efetivo. Apesar de muitas condenações, ainda são vistos em escolas e repartições públicas crucifixos. A bancada evangélica hoje tem 195 parlamentares dos 588. 68. De todas as eles pertencem a todas as denominações, católicos, neopentecostais, evangélicos, não importa. E 8 senadores que organizam culto dentro das casas legislativas, numa afronta direta ao Estado laico. Assim, a situação do Brasil fica extremamente complexa, no sentido de que a gente não tem liberdade efetiva, garantia constitucional, que os outros cultos possam efetivamente existir, permanecer e não serem incomodados pela força da lei. A lei do fumo foi uma clara violação às religiões de matriz africana e à Igreja Católica que fazem deformações. A lei do barulho era para as igrejas evangélicas, mas nos atingiram diretamente na questão do som dos atabaques. Hoje nós temos pais de santos presos por iniciarem crianças menores de idade a gosto da família, porque a avó era evangélica, entrou no conselho tutelar e tomou a guarda do filho. Assim sendo, nós estamos vivendo um momento extremamente complexo no Brasil, onde nós não temos segurança jurídica institucionalizada e há uma guerra aberta entre o governo, o Supremo Tribunal Federal e as casas legislativas. Ou seja, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Eu espero ter conseguido criar um panorama correto sobre a nossa situação. Quero agradecer a sua audiência, a sua boa vontade. Estaremos todos juntos num momento maior. Muito obrigado.